Olá, meus queridos, estamos de volta para mais uma aula, mais um momento de conhecimento, de aprendizagem, não é? Crescemos diariamente um pouquinho no nosso tamanho físico e também precisamos crescer na nossa aprendizagem. Hoje, dia 11 de novembro de 2021, e que Deus seja sempre sua melhor companhia. Né? Tudo fica melhor, tudo fica mais bonito quando a gente vive na presença de Deus. Um bom dia e não esqueçam que nossa aula já vai começar e que nossa primeira tarefa é sempre assistir a nossa videoaula. Se nós não assistir o vídeo, nós vamos encontrar dificuldade na hora de responder as questões, certo? E hoje nós vamos trabalhar com o nosso livro de ciências. Em ciências, nós estamos trabalhando com as plantas, não é? A gente já aprendeu, já aumentou o nosso conhecimento em relação a esse ser vivo, descobrindo que ele também é um ser vivo, assim como os animais, como nós, os seres humanos, que por ser um ser vivo, ele tem as necessidades dele, não é? Ele precisa de ar, as plantas precisam de água, precisam da luz e do calor do sol, precisam do solo, que é da onde eles retiram os nutrientes que eles precisam, não é? E hoje nós vamos falar sobre as partes da planta. O nosso organismo, nosso corpo não é feito de várias partes? Nós já descobrimos desde lá do jardim, quando a gente canta, brinca, que nosso corpo tem os membros, né? Tem o tronco, tem a cabeça e assim por diante. Então, nossa árvore também, nossas plantas tem várias partes. Olha aqui, nós temos a raiz, nós temos as sementes, o caule, que nós também chamamos de tronco, as folhas, as flores e o fruto, não é? Nós vamos fazer nossas tarefinhas lá nas páginas 86, 87, 88 e 89, não é? Na parte 86, na página 86, nós temos um pequeno texto falando sobre quais as partes das plantas, quais são aquelas que a gente já conhece, não é? Que são mais fáceis de identificar, como as folhas, as flores, o fruto. E nós vamos outro texto falando sobre o corpo das plantas. Assim como o nosso corpo tem várias partes, o corpo das plantas também tem, ó. Ele é formado pelas raízes, pelo caule, as folhas. Muitas plantas também produzem flores e frutos. Se a gente for avaliar um pé de alface, por exemplo, que a gente colhe lá na nossa horta, nós vamos descobrir que ela tem raiz, que ela tem o caule, que ela tem folhas. Nós já observamos um pé de manga na aula passada, não é? Vimos que ela tem frutos, que ela tem flores, né? Os passarinhos se alimentam dos frutos, assim como vários outros animais. A abelhinha já prefere a flor, da onde ela retira o néctar, não é? Hoje nós temos um pé de laranja, né, que mostra também que lá no interior da laranja nós temos o fruto. Aliás, do fruto nós temos também a semente, que vai dar origem a outra plantinha se a gente plantar ela, não é? Na página 87, nós vamos observar aqui, ó, alguns alimentos, né? A fruta do abacate, a graviola, o espinafre e o rabanete.
Abacate e a graviola é a fruta que a gente colhe lá no pé, não é? E compramos no supermercado. O espinafre, a gente se alimenta da folha, não é? E o rabanete, nós usamos a raiz, assim como a cenoura, a beterraba. O que a gente vai fazer? Nós vamos circular somente as folhas que nós usamos no nosso alimento. Depois nós vamos indicar os frutos com uma seta, fazendo uma seta em cima das frutas. E na letra C nós vamos colocar que outras estruturas das plantas são mostradas nas imagens, que são as raízes, não é? E aí a gente tem um texto aqui mostrando, ó, dois tipos de raízes. As raízes se fixam, seguram a planta no solo e através delas que elas absorvem a água e os nutrientes que eles precisam. Por isso que quando a gente vai molhar uma plantinha, a gente molha a terra do vaso também, não só as folhas. E tem umas flores que a mamãe tem lá na nossa casa, na sua casa, que não gosta de água na folha, ela gosta que a gente coloca a água direto na terra, não é? E aí eles retiram dessa terra os nutrientes, que é o alimento da planta, e também a água. E nós temos as raízes da cenoura, né, que armazenam os nutrientes que são importantes também para a nossa alimentação, não só do ser humano, mas também como de alguns animais, certo? Então vamos ler o texto para a gente aprender mais sobre isso. Na página 88, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o caule. Caule é o que nós chamamos de tronco, que pode ser imenso, como nessa árvore aqui, ou bem pequenininho, como nessa flor, né? Nessa margarida. Então, nós vamos ler o texto para adquirir mais informações sobre essa parte da planta, que é o caule. Sempre peça ajuda para um adulto quando for necessário. Aqui nós vamos analisar diferentes tipos de folhas, ó. Nós temos essa folhagem e também temos essas, que é a Vitória Régia. Então vamos observar as duas com atenção, ler esse pequeno texto e também as informações sobre cada foto, sobre cada imagem. E na página 89 nós vamos analisar um pouquinho mais as flores e os frutos. Olha que legal, que flores maravilhosas e que delícia de frutas. Nós temos a goiaba e o maracujá. Então vamos ler o texto para a gente aprender mais e ter mais informações a respeito das flores e dos frutos. Depois da leitura, número 3, nós vamos identificar as partes das plantas que cada imagem está mostrando. Olha só, isso aqui é o que? A semente, não é? E também a parte da polpa do mamão que a gente come. Na flor nós temos todas as partes dela para a gente colocar também onde que está a raiz, onde que está o caule, onde que está a folha e onde que está a flor, colocando o nome aqui, bem bonitinho dessas três partes, né? O caule, que pode ser bem embaixo ou então aqui, né? A haste, que a gente também fala, né? A haste da rosa, e colocar o nome. Na nossa aula de língua portuguesa, nós temos um texto sobre a tartaruga do Donato. Donato é o nosso personagem, ele tem uma tartaruga. Ele resolveu sair bem cedo para fazer um passeio. Onde que essa tartaruga foi parar, né? Então a gente vai ver quantos parágrafos que tem o nosso texto, colocar aqui e vamos marcar um X nas demais respostas de acordo com a pergunta.
Tadeu é o nome de quem? É do dado, da tartaruga ou do menino? Né? O que o Donato, quem que é o Donato? O Donato é a tartaruga, é o dado ou é o menino? O Donato saiu para passear que horário do dia? Ele saiu para passear à tarde, à noite ou de manhã? Vamos ver aqui que a gente vai encontrar as informações necessárias. Qual é a palavra do texto que indica a sua resposta acima? O que está mostrando aqui? Ó? O texto vai falar, né? Número 1, nas expressões, deu de cara com o dado. O que quer dizer essa expressão que está em negrito? Que ele bateu com a cara no dado? Ou que de repente ele ficou bem em frente ao dado? A letra B, deixou o Donato com a cara de tacho. O que isso significa? Que o Donato ficou feliz ou que ele ficou envergonhado, sem graça por ter dado com a cara no dado? Nossa tarefa de matemática. Nós temos uma ilustração onde mostra várias pessoas na fila de um ponto de ônibus. Nós vamos observar essa fila e vamos fazer um X no quadradinho que mostra em que posição está a pessoa mais alta dessa fila. Será que ela está em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar ou no último lugar? Olha só o que o de trás está pensando sobre ele, não é? Então, onde que está a pessoa mais alta? Ela está em terceiro lugar, certo? No número 2, nós vamos observar mais os produtos que a gente compra no mercadinho, né? O que a gente compra lá além do nosso alimento? Nós compramos também os produtos de higiene. E aí tá pedindo aqui, ó, qual é o valor que cada personagem vai precisar para comprar o produto que ele quis, que ele escolheu. Desses 4 produtos que a gente tem relacionados aqui, tá? Na próxima, a gente vai descobrir o total de dinheiro que cada criança possui contando de 10 em 10. Nossa primeira menininha, ela tem 2 notas de 10. Ela tem 2 notas, quantos reais ela tem? Esse tem 6 notas, 4, 5, uma nota, 3 e 7. Então, para a gente descobrir qual o valor em reais, nós temos que contar de 10 em 10. Então, se eu tenho uma nota, eu tenho 10 reais. Se eu tenho 2, eu tenho 20. Se eu tenho 7, eu tenho 70. E vamos descobrir a quantidade dos demais, certo? Aqui a gente vai fazer a decomposição dos números que a gente já aprendeu tantas vezes, né? Esses números aqui, ó, todos eles são formados por unidade e dezena. Então, a primeira já está feita, ó, 10 mais 2, que formou 12. Aqui nós temos 24, então nós vamos ter 2 dezenas, né? O 2 vale 20, porque ele está na dezena, mais 4. A última, se nós temos 7 na dezena, ele vale 7 vezes o valor dele, então ele vale 70. Ele está na dezena, ele vale 70, então 70 mais 3. Uma boa aula, um bom estudo. Mais uma vez agradecendo a família pelo apoio, né, pelo excelente trabalho que estão realizando em casa com seus filhos e até nossa aula de amanhã.